Fala pessoal, tudo certo? O corte que vocês vão ver a seguir é tirado de uma aula que eu ministro lá no meu grupo do Discord do curso de pós-produção profissional. Então, se você quiser ver completo ou ver mais aulas como essa, tem todas elas gravadas lá. Um abraço, vamos pro vídeo. Fala aí galera, beleza? Nessa aula aqui eu vou estar decupando um pouco dessa pós-produção que vocês estão vendo aqui, certo? Essa imagem aqui é uma imagem que envolve várias técnicas, tá? Dá pra ver que ela é uma imagem externa, é uma fachada e tem várias coisas aqui interessantes, né? Tem nessa essa pós-produção daqui. Notem que isso daqui, ó, é um asset. As montanhas também são assets. Tem algumas palmeiras aqui que também foram substituídas. E teve também o lance da inserção de pessoas, né? Que rolou nessa cena daqui. Então eu queria estar meio que pegando esse PSD aqui, certo? E mostrando pra galera aqui o que tá por trás aqui dessa pós-produção. E tomara que seja frutífero, né? A gente visualizar isso daqui, porque vai gerar muitos insights para vocês e formas de se fazer aí vários trabalhos que possivelmente possam aparecer, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou estar pegando toda a pós, certo? E tá tirando toda a visualização dela. Tirei aqui a visualização da imagem. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Mostrar aqui o antes e depois, né? Antes e depois. E na parte aqui do BG, né? Eu preciso também fazer o seguinte. Tirar toda a questão da visualização também, porque a gente vai ver passo a passo de como é que a gente vai construir isso daqui. Então, como é que foi desenvolvida aqui essa imagem, né? Existem várias etapas de construção. O render, galera, ele veio assim, né? Esse aqui é o render que saiu, pegou aqui na minha mão. E na pós-produção, notem que a gente trouxe aqui algumas coisas diferentes, né? Como a substituição dessas palmeiras aqui, algumas árvores foram substituídas e a montanha também foi substituída. E eu vou dizer por quê. Essa árvore aqui foi substituída na época porque realmente foi uma exigência por conta do modelo dela, né? Em vez de ter que renderizar novamente, eu já estava com a imagem na minha mão, eu acabei substituindo ela por um modelo de palmeira que era compatível lá com a imagem na época. Acho que essa era a palmeira imperial, uma coisa assim. E ela tem esse aspecto, né? Que é a folha dela, né, a da palmeira, ela é diferente. E uma coisa que também acabei mudando, né, foi a questão da montanha. Porque a montanha, ela tá com esse aspecto um pouco estranho, né? Tipo, ela tem umas árvores aqui, dá pra ver a vegetação, mas eu sinto que tá um pouco esticada, um aspecto um pouco estranho que eu também decidi mudar, né? Coloquei uma montanha aqui na pós-produção. E eu vou estar falando aqui as vantagens e desvantagens de estar fazendo esse tipo de intervenção, tá bom? Bem, aqui nós trabalhamos da seguinte forma. Notem que o primeiro alfa que existe aqui foi um alfa da gente colocando o, o alfa da própria cena, né? Que é aquele procedimento padrão que eu falo bastante no curso, né? De vir aqui, segurar o Ctrl, vir aqui em Layers, ó, e vou desabilitar essa máscara aqui, né? E vou colocar máscara do próprio render, né? Que já veio com render. E aí dessa forma eu tirei o meu céu. Agora eu vou precisar fazer alguns recortes, porque posteriormente eu vou estar removendo essas montanhas que vocês estão vendo aqui, certo? Então essa daqui vai embora e as palmeiras também vão embora. Para fazer isso, eu contei com a ajuda de alguns recursos aqui, ó, como essa aqui das montanhas, que elas estavam isoladas num layer, e as palmeiras, elas também, eu consegui pegá-las isoladas em algum ID desses aqui, ó. Então, eu posso ter utilizado esse instance, porque eu consigo pegar legal aqui o recorte dessa, só que eu ia ter que somar, né? Tipo, ou usar a varinha mágica, ou então usar aquele recurso do Color Range para estar pegando essas imagens aqui e tá somando, ó. Só que cada vez que eu vou
clicando e segurando com Shift e somando na minha seleção, eu vou juntando alguns errinhos aqui, né? Que são errinhos de máscaras que eles vão pegando ali consequentemente com a minha varinha mágica, tá bom? Isso acontece muito, pessoal, porque mesmo se eu pegar o azul aqui, né? Ele tem azul também em outras áreas, ó. Tanto o azul quanto os verdes. O mesma cor que tá aqui, ó. Ela tá em outras áreas aqui na minha imagem. Por isso que, consequentemente, ele vai pegando alguma outra seleção. Isso acontece muito nessa seleção de instância, né? Você pegar seleções que você não queria sem querer. Mas a questão aqui, pessoal, é você saber somar tudo, né? Então, eu vou pegar, segurar o Ctrl aqui no layer das montanhas. Peguei aqui, ó, já adicionei no layer. Depois eu venho, ó, seguro, posso utilizar uma varinha mágica ou também posso utilizar um color range, né, para estar pegando a seleção dessas aqui e depois somando ali na minha cena. Só que cada vez que eu pegar uma seleção dessa, eu tenho que lembrar de, ó, restringir a seleção deles, tá? Restringir a seleção, beleza, tá feito aqui, ó. O que é que eu faço agora? Venho na meu layer e adiciono, ó. Venho aqui e adiciono. E aí, o que é que vai acontecer? Adicionando esses elementos aqui, ó, eu vou conseguir depois, eu vou excluir, tá, pessoal, temporariamente isso daqui, só para vocês entenderem como é que vai ser a lógica. Coloco aqui na minha imagem, ó, tá vendo? Ele acabou tirando e eu dou um Ctrl I. E olha só, consegui tirar a montanha e as árvores aqui. As árvores eu não tirei todas, né? Porque só foi um exemplo isso daqui de como é que foi o processo de desenvolvimento disso. E também acabou ficando um pouquinho das seleções aqui, ó. Uma coisa importante a ser dita é que eu utilizei duas seleções, né? Tipo, eu mantive a seleção da imagem intacta e por baixo eu tirei as seleções que eu não queria, né? Então isso é importante também, uma coisa que eu fiz. Revelando aqui a imagem, ó, a gente vai ver que eu fiz muito além do que eu acabei explicando para vocês. Então não foi só um trabalho de tirar as palmeiras. Foi um trabalho de tirar as palmeiras, mas eu também tirei outros elementos que estavam aqui, ó. Tá vendo? Tem até uma perna de uma mulher, tá bem aqui nessa região. Só que é um detalhezinho, né? E aqui também. Aqui eu só deixei aquele galinho ali da árvore, ó. E o cara que tava ali atrás foi embora também. Essa parte aqui, pessoal, é uma parte que é até bom recuperar essa informação aqui, ó. Inclusive, ele tá dentro do layer do render, né? E aqui também, ó, uma coisa que aconteceu foi que aqui a gente dá pra ver que teve um errinho de nível, né? Então, o que que eu fiz? Eu botei só uma cor sólida, né? Peguei uma poligonal, tracei aqui uma reta, ó, e apliquei uma cor sólida utilizando uma cor similar dessas aqui, ó. E depois vocês podem aplicar uma textura aqui, mas eu acho que eu nem cheguei a colocar no fim das contas, tá? E como é que a gente fez a questão ali do BG? Bem, para fazer o BG, galera, eu utilizei aqui um asset, tá? E como é que foi feito isso daqui? Eu tirei todo o tratamento ali, né, pra gente dar uma olhada. Vou dar 2 cliques. E aqui notem que o que foi que eu fiz? Eu recortei um BG que eu peguei ali do Adobe Stock. Tanto que a imagem, ó, ela tá aqui com o código do Adobe Stock até. Posso até abrir ali no navegador para vocês verem. Vou abrir aqui só para mostrar. Porque o processo é sempre esse, né, galera? Você quer uma montanha para botar no fundo. Então você vai no banco de imagem que você quer e procura montanha. É sempre um tipo de forma de pesquisar que eu vou repetindo, né? Então eu quero que montanhas, ou então mountain, acho que é mountain, se eu não me engano. E é montanha em inglês, né? E aí o que é que eu faço aqui? Eu coloco os filtros, né? Que são importantes, porque eu quero só fotografias. Fotografias. Coloco aqui também conteúdo padrão, excluir IA, né? Que eu não quero nada de IA. E o que é que ele vê? Ele mostrou muita montanha de neve, né? Então pode colocar landscape, né? Eu acho que ele já vai mostrar umas montanhas assim mais de paisagem, e tem floresta, esse tipo de coisa. A ideia aqui, nessa busca,
é você tentar encontrar alguma imagem que seja perto do que você estava querendo, tá? E depois aí vocês procuram como semelhante. Aí aqui eu tô procurando e tá aparecendo muito recurso, muitas coisas que eu não preciso usar, né? Então eu vou tentar procurar em português aqui, montanhas, para ver se ele aparece uma coisa mais parecida com o que eu tô buscando. Ah, eu quero uma coisa mais ou menos assim, ó. Então eu já venho encontrar como semelhantes. E a partir daí, galera, eu vou tentando encontrar, né, um asset que sirva para mim e seja mais ou menos nesse sentido. Então esses aqui, ó, já estão vindo aqui mais com a cara, né, que eu quero. E aqui, esse aqui, ó, pegar como semelhante. Então eu gosto muito de vir aqui, ó, clica na imagem. Às vezes é bom aqui clicar no arquivo, ó, porque aí ele isola a questão dos nomes. Ele abandona os nomes e começa a procurar só por imagem e encontra como semelhante justamente por esse modelo aqui de pesquisa. E depois a questão ali é só jogar no Photoshop e recortar, certo? Olha essa aqui que bacana, essa aqui já dá para usar bem legal. E o asset que eu usei, ele era muito nesse sentido, né? De já ter esse tipo de característica. E aqui o que é que eu fiz, galera? Esse aqui tá muito fácil de recortar, né? Porque o fundo o céu tá bem azul. Então aqui a única coisa que eu fiz foi, vou até repetir o processo aqui para quem não tá ligado, que é fazer um recorte de canal, né? Então veja que aqui nos canais eu tento procurar o que tem mais contraste entre o céu e o meu asset. Qual que tem mais contraste aqui? O red que não é, né? O red tá horrível. O green também, ó, não tá muito bom. E o azul, ele tá perfeito, ó, porque ele tá com preto realmente sublinhando a parte da vegetação e o azul do céu. Então eu pego, seguro o Ctrl nele, jogo para dentro aqui de qualquer ajuste desse, pode ser qualquer um desses, tá? Porque o importante aqui é salvar numa máscara. O que é que eu faço agora? Ctrl L, que é o atalho para o Levels. Aplico aqui um pouco mais branco, um pouco mais preto aqui agora. E aí, o que é que ele fez, ó? Ele desenvolveu aqui uma máscara para mim ele contrastou mais os pretos e os brancos. Antes estava assim e agora ficou assim. Então, esse céu aqui, galera, ele tá perfeito para usar como uma máscara, um alfa, tá? E agora eu vou só dando uma refinada, ó, nesses elementos que estão aqui um pouco mais abaixo, porque eu tenho que transformá-los, essas partes aqui, em preto, porque ela vai servir de máscara para mim, tá? Então, vou utilizar um Shift F6 para ele habilitar para mim um Feather Selection. Então, eu coloco 5 aqui que ele vai fazer. Essa seleção aqui ele vai ficar mais suave. E quando eu pintar de preto essa máscara aqui, ó, olha só que interessante, ó, pintando de branco ali por acidente já deu para perceber, ó. Ele ficou bem mais suave a seleção. Então, dou um Ctrl. E o que é que fez aqui, ó? A gente colocou Então aqui pintei essa montanha aqui de preto, né? Vou arrastar agora esse recorte que eu fiz para dentro do meu da minha layer aqui, ó. E olha só, já tá feito. A única coisa que eu tenho que fazer é dar um Ctrl I na máscara. Dei um Ctrl I e olha só, tá feito aqui o meu recorte bonitinho. Se eu pintar de preto aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai dar para ver aqui como é que eu não pintei com preto 100%, né? Pronto. Vai dar pra ver aqui que existem alguns detalhezinhos que podem melhorar, claro, mas de grosso modo é assim que se faz, tá? E depois que eu fiz isso, pessoal, eu fui posicionando o asset da sua devida maneira. Dá pra perceber que eu distorci o asset, tá? Então, peguei o asset que tava ali, ó, e distorci pra caber ali na posição que eu queria, ó. Então, eu fiz joguei um pro lado de cá e o outro pro lado de cá, ó. Na verdade, são 3, ó. Tem um aqui na frente, outro aqui que eu botei e outro que vai fazendo essa montanhazinha, ó. Então, eu normalmente faço isso, galera. Eu pego a mesma imagem, só que eu vou usando, tipo, em parte diferente, sabe? Então, se eu tenho esse asset aqui, eu experimento jogar ele mais pra cá. Aí eu posso combinar, ó. Por exemplo, eu deixo essa pra cá. Aí eu dou um Ctrl J e depois utilizo uma outra parte que vai ficar aqui assim, ó. Então eu faço dois, ó. Um que vai ficar para cá e o outro
aqui vai ficar mais pra cá, ó. E aí, desse jeito, eu consigo construir um novo, né? Uma posição ali que inusitada, que não tem nada a ver com nenhuma das outras. Então, eu não preciso utilizar o asset da maneira como ele veio e simplesmente jogar. Eu vou construindo ali conforme a minha necessidade. E com isso daqui feito, eu fui fazendo alguns ajustes, né? De cor, né? Primeiro eu fui ali nos reds, ó, mudando os vermelhos ali da montanha. Depois fui colocando ali nos amarelos, ó, tirando também os amarelos que tem aqui. Depois eu fui aplicando uma curva ali, ó, que deixou tudo um pouco mais escuro. Depois foi uma questão mais de fog aqui, ó, um pouquinho só para aliviar um pouquinho esses elementos. Um selective color no geral, na parte aqui dos verdes, ó, para ele mudar mais a cor de todos esses elementos para uma cor mais amarelada. E por fim das contas, coloquei aqui um levels, né? Um level só para deixar isso daqui um pouco mais fog, certo? Então aqui eu inseri a parte das montanhas e agora eu faço a aplicação ali do céu, né? Como é que eu fiz a parte aqui do céu, tá? É um asset, né? Uma imagem de céu, só que eu utilizo em várias formas diferentes, né? Então tem um céu que eu coloquei, que é esse cúmulos. Então, o jeito de procurar o céu é muito parecido com o que eu acabei de explicar, né? De procurar imagens utilizando ali um banco de fotografias que você vai procurando e vai encontrando aquilo que você quer. Esse daqui, se não me engano, ele veio de um pack, né? Um pack de céus que você pode encontrar por aí na internet. E aqui como é que eu fiz? Eu peguei esse céu, né? Posicionei ele aqui na minha imagem, então dá para ver muito bem aqui, e clareei, ó. Então, a princípio, esse aqui já poderia ser o meu céu, né? Poderia já estar utilizando ele dessa forma aqui. Só que o que é que eu fiz? Eu modifiquei a posição dele para fazer com que as nuvens elas me favorecessem conforme a minha necessidade. Então, assim, eu peguei o mesmo céu, dupliquei ele, e aí eu fui utilizando outras partes que são mais interessantes, ó. Então, essa parte daqui eu posso dar um Ctrl T no meu céu, rotacionar ele, ó, e colocar só essas nuvenzinhas aqui que eu gostei nessa região. E aí essa parte aqui, ó, que vem o sol, ele tá vindo de cá, né? Ele tá vindo da direita para esquerda. Então eu também posso dar um outro Ctrl J nele e aí deixar mais evidente, ó, que o sol ele tá vindo mais da parte de cá, da direita para esquerda. Então tudo isso aqui já vai me ajudando, né? Porque aqui eu vou fazendo o seguinte, eu pego essa parte da nuvem, mantenho onde ela tá, agora pego uma máscara, ó, pinto de preto e utilizo só essa parte que eu quero. Boto um hardness aqui 0%, ó, deixa bem baixo e aqui eu pinto só as áreas que eu quero do novo céu, ó. Tá vendo? Então tudo isso vai sendo importante porque eu vou criando ali um novo céu a partir e utilizando o mesmo céu e duplicando para várias partes que eu quero. Então olha só, aquela nuvem que estava ali, clareei, escureci, não foi? Depois coloquei uma outra parte do céu ali naquela região, clareei a imagem como um todo, ó. E depois, aqui só foi uma curva de barriga para cima, né? Clareando tudo. Depois peguei um Vibrance, tirei bastante do Vibrance e da saturação. Apliquei mais ainda um pouquinho de branco, né? Para deixar um céu bem escandinavo, assim, bem brancão. E depois só apliquei um pouquinho de azul, né? Com ciano e blue. Para deixar ele mais interessante. Então aqui, olha só. Agora eu tenho a parte do céu e das montanhas aplicadas, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu não vou abordar esses ajustes que eu fiz agora, porque foram coisas que eu fui fazendo posteriormente na pós-produção. E aqui, ó, veja que a gente tem um elemento bem estranho, né? Porque eu tenho uma consequência da fotografia que eu usei, porque eu usei uma fotografia de montanha, não foi? Aqui. Só que como eu distorci as montanhas para encaixar aqui a gente tem um problema de ter uma vizinhança aqui que não tem nada a ver com o lugar aqui do prédio. Para resolver isso, eu utilizei um outro asset de árvores para colocar aqui no fundo. Então o que é que eu fiz aqui, ó? O mesmo processo que eu usei para as montanhas, eu usei para essas árvores aqui também. Então, tipo assim, preciso de uma fotografia para usar aqui.
Então, o que é que eu faço? Ó? Escrevo, venho no Adobe Stock e escrevo Treeline, por exemplo, que é tipo como se fosse uma linha de árvores, né? Tipo assim, ó, para eu pegar, distorcer e colocar na minha imagem. Uso como conteúdo padrão, tiro essa coisa aqui de IA generativa, lembrando que eu posso sempre optar por pegar grátis. E aí ele vai me dando coisas que sejam mais a ver ali com o que eu posso estar baixando, para assim ter que estar pagando por banco de imagem também. E dá para achar muita coisa boa aqui, viu? Eu já cacei várias coisas interessantes que depois você pode ir formando na biblioteca com isso. Então aqui, ó, foi justamente o que eu fiz. Eu peguei um asset, né, recortei o céu, utilizando aquela mesma técnica de Blue, utilizando o canal, né, recorte de canais. Aqui, o que é que a gente fez, ó? Eu fui depois, eu fui pegando esse asset, né, posicionei ali na minha imagem e fui buscando ali o melhor enquadramento para elas. Depois disso, eu apliquei aqui um levels, meio que para dar um branco, ó, porque assim a aplicação dela fica péssima. Só que assim, dando um branco, né? Um pouquinho de branco com levels. Aqui eu venho aqui, ó, no levels e só aplico um pouquinho de branco. Ele vai melhorando a visualização daquilo, ó. Então eu aplico ali no levels, o selective color, aqui, e depois aplico esse selective color que justamente vai melhorar um pouco a coloração desse asset. Por fim das contas, eu fiz meio que um nivelamento de tudo, né? Então, as montanhas eu acabei deixando elas um pouco mais fog, a partir de um ajuste que eu fiz das curvas. E também os assets aqui de baixo das árvores também deu um pouquinho mais de branco nelas, tá? E quando você pega a curva e sobe um pouquinho ela assim, ó, basicamente o que você tá fazendo é adicionando branco nela, tá bom? É exatamente isso que você tá fazendo, ó. Pegando aqui, ó, tá vendo que tem uma linha do branco, do preto? Então você vai só tirando o preto, que é o estado dela normal, e adicionando o branco, ó. E aqui, posteriormente, eu adicionei uma árvore por asset, né? Então, eu peguei uma árvore, posicionei bem nessa região, uma árvore já recortada, tá? E depois eu fiz um tratamento nela, né? O tratamento que consistiu em pegar e colocar, mudar a coloração dela, né? Fui também adicionando preto aqui para não ficar tão destacada essa região aqui. E depois fui clareando alguns outros elementos daqui também, ó, para fazer com que ele ficasse mais na pegada ali das cores da imagem, né? Ele vai fazendo mais sentido depois, conforme eu vou ativando as outras coisas da pós. Porque aqui, como eu estou explicando layer por layer, o processo da pós-produção ele nunca é linear, né? Então, tipo assim, não significa que eu, na época que desenvolvi essa imagem aqui, após dela, né? Eu fiz tudo, tipo, na etapa de explicação que eu tô fazendo aqui. Eu posso ser que eu tenha feito um pouco mais, um pouco da pós do prédio, depois voltei ali para a parte do BG, depois voltei para a pós do prédio novamente. Então você vai meio que construindo por etapa, só que não é uma etapa tipo que eu vou fazendo um passo a passo certinho, né? Eu vou fazendo ali o que eu quero desenvolver naquele momento, só que, claro, seguindo sempre uma hierarquia, né? Então, tipo, tudo que é BG vai ficando para trás, tudo que fica mais para frente vai ficando mais nessa hierarquia aqui da frente. As pessoas, por exemplo, como elas estão mais em primeiro plano, que eu botei aqui depois, né? Elas já ficam no layer muito mais avançado, né? Muito mais perto do topo da minha pós-produção. E o céu, ele sempre vai ficar lá no fundo, né? Porque é uma coisa que tá bem atrás da minha cena.